Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham aqui nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube. Hoje nós vamos tirar uma dúvida muito grande, uma dúvida que muita gente às vezes até desconcentra, fica sem saber, não se preocupa e em determinado momento na sua vida, naquele momento que você mais precisa, você pode ter um prejuízo se você não sabe se o seu imóvel está regularizado ou não. Gente, regularizar o seu imóvel é muito sério e é muito importante. É isso que nós vamos conversar aqui hoje, nessa dica especialíssima com a nossa doutora Elisa Novaes. Boa noite, doutora Elisa. Boa noite, Lindomar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer e realmente é um assunto muito importante. Afinal de contas, um imóvel irregular aí é um prejuízo, não só dor de cabeça, mas também um prejuízo financeiro, porque o imóvel irregular ele vale cerca de 35% a 40% a menos do valor de mercado. Tá vendo, galera? Então já vou pedindo a vocês para irem compartilhando, gerar essa live com todo mundo. Vai compartilhando, vai espalhando aí. Também conosco a doutora Alana Gonçalves. Seja bem-vinda, doutora Alana. Muito obrigada, Lindomar. Boa noite a todos que estão assistindo. Se você está assistindo em outro horário, bem-vindo à nossa live. Hoje a gente quer trazer uma discussão a respeito da importância de regularizar o seu imóvel, visto que esse é um dos problemas mais comuns da realidade de todos os brasileiros, e a gente tem as implicações e as soluções para esse problema que são muito vantajosas. Como é que eu faço? Eu começo com qual das duas aqui? Porque cada uma conhece mais do que a outra, então fica até sem saber com quem que eu começo. Então, Lindomar, já que eu tô... É a mais velha ou a mais jovem? Acho que a gente pode começar dando no caso, né, para o pessoal entender do que a gente está falando. Bom, pessoal, o que acontece hoje é que a gente tem uma situação em que no Brasil estima-se que mais de 50% dos imóveis que existem no país inteiro estão em situação irregular. O que pode ser considerado essa situação irregular? Alguma irregularidade de construção perante a prefeitura, algum outro tipo de irregularidade na metragem do imóvel, e a principal delas é a falta de registro no cartório de imóveis. Ou seja, a pessoa tem um imóvel, mora nele ou usa de alguma forma, porém ela não é considerada proprietária desse imóvel pelo fato do seu nome não estar incluído na matrícula do imóvel que fica ali no cartório de registro de imóveis. Então, você tem um imóvel que está em nome de outra pessoa. Por isso, a gente percebe que ele é irregular em relação ao proprietário de fato, que nesse caso tem somente a posse do imóvel, ele ainda não tem a propriedade plena. E por que a gente fala que não existe a propriedade plena? Porque a legislação brasileira exige uma formalidade para que se registre os imóveis. Então, imóveis que custam, além, né, mais do que 30 salários mínimos, esses imóveis, por lei, devem ser registrados em cartório para que a propriedade seja transferida. E aí, em decorrência dessa exigência e de várias questões que envolvem também trâmites, burocracias no cartório, a gente sabe que daí decorre essa irregularidade. E por isso a gente veio trazer aqui para vocês algumas questões que podem impactar nos imóveis que não estão regularizados e também algumas formas de resolver tudo isso e ter a propriedade plena do patrimônio ali. Né, doutora Elisa? E assim, para quem ainda não nos conhece, né, Alana, somos especialistas em direito imobiliário. Eu particularmente atuo com direito imobiliário desde 2012, a Alana também ali logo depois, mas assim, o nosso escritório é especializado em direito imobiliário e a gente lida com isso todos os dias. São vários os exemplos que a gente pode citar aqui para vocês. É muito comum o cliente chegar aqui com aquele, principalmente do interior ou aqui mesmo na capital, em Belo Horizonte, chegar aqui com um imóvel que era da família,
que o pai e a mãe faleceram, que eles não transmitiram a posse para os filhos, e já está numa terceira geração, que hoje são os netos, e esse imóvel está irregular, e aí? Eu preciso vender, ou nós agora queremos vender, como que vamos fazer? Qual que é o ponto de partida para se conseguir fazer essa regularização? Então, isso é importante, até mesmo porque quando você não tem esse imóvel regularizado, quem vier a comprar esse imóvel, ele vai querer pagar um preço muito vil, ele vai desvalorizar muito o seu imóvel. Então, há sim a possibilidade de, mesmo no caso de que seja um imóvel lá, que esteja no nome já de um parente falecido, é possível, sim, fazer alguns trâmites, né, alguns procedimentos, seja judicial ou hoje já conseguimos fazer isso de forma extrajudicial para colocar o imóvel efetivamente no seu nome, no nome dos seus irmãos, no nome dos herdeiros efetivamente, ou então, naquele caso, olha, eu adquiri a posse, esse imóvel é um imóvel que aqui na minha região é muito comum se vender por recibo, né? No interior tem muito isso, já ouviu falar, Lindomar? Não, comprei essa casa aqui só com recibo. O que você tem de documento? O recibo. Esse recibo, ele não te garante a propriedade imobiliária, como a doutora Alana colocou, a propriedade imobiliária, ela é comprovada por meio do registro no cartório de títulos e documentos. Existe por meio do cartório de registro de imóveis. Existe um documento lá no cartório que chama-se matrícula imobiliária. Essa matrícula, quando ela está no seu nome, ou se for imóvel de mais de um proprietário, quando está no seu nome, é que sim, que vai comprovar que você é o proprietário. Tem pessoas que fizeram só a escritura pública, porém não levaram essa escritura a registro, e hoje em dia não conseguem mais registrar porque falta algum requisito, ou fizeram só o contrato de compra e venda, ou compraram só por recibo, e ali efetivamente não consegue transmitir. Aqui no escritório, inclusive, a gente pode contar um caso aqui, Lindomar? Por favor, eu tenho certeza, tá lotada a live aqui, viu? Tá cheio de gente. O problema é que o meu sistema hoje não está permitindo eu colocar as pessoas aqui, mas está o estado inteiro aqui. Vai colocando seu nome, sua cidade aí também que você está. Mas eu já vi aqui participando, ó, Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Brasilândia de Minas, Divinópolis, Bicas, João Molevade, Ipatinga, Montes Claros, São Francisco, pertinho de sua terra aí, ó. Janaúba, Januária, Salinas, Araçuaí, Almenara, Pedra Azul, Divinópolis, Pará de Minas. Tá bom, senão vou ficar o resto do dia aqui só falando sobre isso. Eu não vou deixar você contar um exemplo. Então, aproveita que a audiência está altíssima e um exemplo. Recentemente, atendemos um cliente aqui, e esse cliente adquiriu uma casa aqui em Belo Horizonte, e essa casa ela já estava em processo de inventário, então adquiriu de alguns herdeiros, então os herdeiros venderam para ele, e na época constou no contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, qual que era a situação do inventário, porque dentro do inventário, quando uma pessoa falece e são arrolados os bens, chega ao final, é expedido um formal de partilha, e esse documento que vai transmitir a propriedade para os herdeiros. Então, lá constava que o inventário estava em tal situação, porém, já estava para ser expedido o formal de partilha. Então, ele pagou um valor, uma grande parte, um grande percentual do imóvel, e o restante iria pagar na hora que tivesse ali o registro em nome dele, a matrícula efetivamente em nome dele. E aí, o que acontece? Antes da expedição, o formal de partilha, ele é expedido, e quando se leva registro ali, em um tempo, um dos proprietários, aí o cartório volta o documento e fala que se faltava um requisito para registrar, e que o juiz teria que fazer a alteração daquele documento. Com isso, uma das herdeiras falece, e os herdeiros, os filhos dela, não passam a concordar com a venda. E aí ele está ali, ele já adquiriu esse imóvel há muitos anos,
está com esse imóvel, já pagou grande parte do imóvel, quando está com esse imbróglio, né? Ficou esperando o inventário concluir, o formal de partilha ser expedido, depois o problema, depois faleceu um, agora faleceu o segundo herdeiro, e ainda tem herdeiros vivos, mas e aí, como resolver? Ele nos contratou nessa situação, olha, eu ainda tenho uma parte pequena para ser paga, mas hoje eu resido na casa, mas eu quero vender e não consigo, porque não consigo fazer a transmissão em nome de todos os herdeiros. Já tem filho do falecido morando fora do país, o outro está em local incerto e não sabido. Então, essa situação. E aí é possível, sim, é possível a gente pleitear, propor uma ação, fazer uma adjudicação, que seja a adjudicação compulsória hoje, é possível até mesmo no cartório, ou propor um uso capião. A uso capião depende muito da situação ali, que é caso a caso. Aí a gente realmente teria que analisar. Não é isso, Alana? Isso mesmo. Esse é um dos casos até recorrentes aqui do escritório. Além disso, o risco de não ter uma propriedade regularizada acontece com frequência. De, às vezes, a pessoa compra um imóvel, faz uma promessa de compra e venda, ou não registra a escritura, não registra essa promessa em cartório. O antigo proprietário, por algum momento, começa a passar por dificuldades financeiras e tem seus bens penhorados. Quando o juiz vai determinar essa penhora, ele faz uma pesquisa de tudo que está em nome dessa pessoa que é a devedora, inclusive se tem algum imóvel nos cartórios de registro de imóveis. Aí acontece, né? Aconteceu com um cliente nosso de ele ter um imóvel que ele comprou e no qual ele residia, morava com a sua família, e esse imóvel foi penhorado. Por quê? Porque ainda não estava registrado em nome desse cliente, estava registrado no nome do antigo proprietário que vendeu para o cliente e, em decorrência da falta de regularidade do imóvel, o imóvel foi penhorado. Aí o que a gente tem que fazer? Entrar com uma ação judicial, fazer a defesa nesse caso, para justificar que o imóvel foi adquirido. Porém, é uma enorme dor de cabeça. A pessoa está na paz da sua casa, que você comprou, pagou, tem todos os recibos ali, mas do nada aparece uma penhora de uma dívida da qual você nem reconhece, não tem relação nenhuma. Então, se o imóvel está regularizado, jamais, se aparecer a pesquisa no nome do João e o imóvel é do Alberto, o imóvel do Alberto uma penhora que vai ser feita em nome do João. Além disso, a gente tem casos em que as pessoas, às vezes, recebem um imóvel de herança ou um imóvel que sempre foi tratado da forma de contrato de gaveta, promessa de compra e venda ou recibo. E aí, esse imóvel, o antigo comprador, que era o possuidor do imóvel, falece e de vender, porque são vários filhos, eles já se mudaram, cada um tomou um rumo na vida, já constituíram família, e fica aquele imóvel ali da herança que ninguém quer efetivamente utilizar, mas as pessoas querem que ele seja vendido. Aí tem a questão da desvalorização, que a doutora Elisângela já abordou, e também tem a questão de que você limita os compradores daquele imóvel, porque o imóvel irregular ele não pode ser financiado. Então, você não consegue um financiamento bancário de um imóvel do qual você não tem a propriedade. Como é que eu vou falar com o banco aqui? Financia que eu estou vendendo esse imóvel, sendo que o imóvel não está registrado em meu nome. Não tem como financiar. Então, é muito difícil você encontrar um comprador que tenha o dinheiro na mão para te dar ali na hora da compra, para você fazer a venda daquele imóvel, mesmo que não seja oriundo de herança. Mas você teria que ter alguém com dinheiro na mão e que confiasse em fazer um contrato desse tipo, que também não fosse transferir a propriedade. Então, dificulta muito a venda desse imóvel. Da mesma forma, você não pode dar ele em garantia. Ah, quero abrir um negócio, quero ter uma casa, quero pegar um empréstimo, quero trocar por outra questão. Posso dar a casa em garantia, fazer hipoteca? Não, não pode, porque ela não está regularizada em seu nome. Né? Alana, e quando falamos em regularização, a gente está aqui falando muito na regularização da propriedade, mas muitas vezes, e vou contar um caso, outro caso, porque eu adoro contar histórias, e assim, um caso pessoal, tá? Eu sou de Manga, o Lindomar tá aí, citou várias cidades, mas eu sou de Manga, e
meu pai comprou um terreno e construiu uma casa quando eu tinha 1 ano de idade, ou seja, muitos anos. Vou contar aqui minha idade. E aí, quando eu mudo para Belo Horizonte, eu precisei dar um imóvel em garantia no contrato de locação. E óbvio, né? O contrato, a gente tinha esse imóvel e eu trago esse imóvel e tá ali, né? Eu dou o registro com a escritura, com o carimbo ali registrado em cartório de registro de imóveis, tudo ok. E isso, gente, isso tem muitos anos. O cara fala, não, olha, aqui é lote, isso aqui não é casa. E eu, como assim? Isso aqui não é casa? Aí a gente pega a matrícula atualizada e aí eu vejo que o imóvel, ele realmente estava irregular. Ele comprou o lote, mas ele fez a construção e não aderbou a casa. Então, assim, é um procedimento também que é necessário. Nesse caso, não foi aceito, porque era apenas um lote. A casa em si não estava, que está edificada, essa casa não estava registrada. E isso também é um imóvel irregular. Então, precisou-se fazer um procedimento para regularizar. E, inclusive, né, ao longo aí da advocacia, nós olhamos, no ano passado, quando nós fomos contratadas para analisar e assessorar uma compra e venda de um imóvel, até de um valor muito expressivo aqui em Belo Horizonte, os vendedores estavam vendendo a casa, porém na casa, Lindomar, a casa está lá, toda construída, mas o documento constava o quê? Lote. Não tinha a certidão de baixa construção, que é o chamado habite-se. E aí, a pessoa estava muito interessada, o negócio estava praticamente fechado, porém, ela está falando, eu estou pagando o valor de casa por um lote. E aí o negócio foi desfeito exatamente por isso. Então, assim, se você tem uma propriedade, está registrado, confere se não é o caso como o meu lá atrás, que a gente achava que tinha o registro da casa e não era apenas um lote. E porque tudo isso pode dificultar. A gente sabe que imóvel é um bom investimento, além de ser uma segurança, mas o imóvel, ele só tem liquidez muito rápida, né? E pelo valor justo, se ele tiver realmente regular. Então, assim, são N, a gente pode ficar aqui horas e horas contando casos de imóveis irregulares e o tipo de irregularidade, porém, saibam que todas elas são sanáveis. Hoje, a gente tem mecanismos de regularizar qualquer tipo de situação de imóvel que não está regular, seja uma pequena propriedade rural, seja um imóvel urbano, seja aquela casa que você reside, seja um lote que você adquiriu sua posse, todas elas hoje, pela lei, são passíveis de regularização. Alana e Elisa, nós estamos aqui com mais de 20 perguntas. Não vai dar tempo de responder. Eu vou colocar só 3 aqui, ó. Só 3 falas aqui, ó. Um, inclusive, já sumiu. Que pena. Inclusive, temos corretores de imóveis acompanhando aqui. O Edson da Edgar Imóveis estamos acompanhando. Aqui, a Marília Guerreiro, o endereço e o número de contato. Depois ela escreveu embaixo, estou passando por problemas com inventário em relação a imóveis. Já tenho o formal de partilha. Vocês têm como olhar isso para mim? Se sim, poderia deixar o número do escritório ou vocês fazem parte do Cisdengue. Marília, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar... Entre em contato com o Eduardo, aí da Cisdengue, para conversar sobre isso e depois nós vamos preparar uma reunião das meninas com a diretoria da Cisdengue para a gente conversar sobre isso. Né? Porque a ideia nossa era só um tira-dúvidas, mas se as pessoas querem aprofundar, querem um pouco mais, aí eu acho que é interessante depois a gente criar um mecanismo de conversa e acho que vocês vão ter que voltar aqui, sabe? Claro, com prazer, voltaremos. Esse é um tema que, sem dúvidas, gera muitos questionamentos, porque, querendo ou não, faz parte do cotidiano das pessoas, né? Todo mundo, de alguma forma, tem relação com imóveis. A gente tem, como a doutora Elisa falou, várias formas de solucionar. Hoje, uma das mais comuns, que inclusive pode ser feita pela via do cartório extrajudicialmente, é a uso capião, que é uma ação que, às vezes, mesmo tendo todas essas questões de oposição à posse, algum questionamento, alguma questão de inventário ou penhora, a pessoa que vendeu o bem faleceu e os herdeiros resolveram fazer o inventário. A gente tem até um outro caso aqui. O pai
fugiu assim, né? Saiu de casa, sumiu. E aí foi morar no interior, muito longe. Ele saiu da capital de São Paulo e foi para o interior de Minas, Vale do Jequitinhonha. Esse pai falece. E os filhos que estavam em São Paulo, depois de 20 anos que ele já tinha saído, descobrem o falecimento e dão entrada no inventário. Quando eles dão entrada no inventário, arrolam todo o patrimônio que estava em nome do pai que faleceu. Porém, nem todo o patrimônio ainda era de propriedade, ainda era propriedade, mas não era mais posse do pai, porque alguns desses imóveis ele havia vendido, né, no decorrer da vida. E os filhos não tinham conhecimento disso. Como que eles fizeram o arrolamento no inventário? Uma busca que você faz em todos os cartórios de registro de imóveis do país, é possível fazer isso, inclusive pela internet. E aí, o que sai ali registrado em nome daquela pessoa, se inclui no inventário. Cabe a quem é o proprietário, mais uma vez, se opor ali àquela partilha. Então, tem também situações assim, muitas situações relacionadas à herança, imóveis que, por falta de regularidade, não podem ser partilhados. A gente faz todas essas questões aqui, vai ser um prazer voltar aqui para falar com vocês, esclarecer mais dúvidas, trazer mais questões e, lógico, também conversar com a diretoria do sindicato, porque a nossa intenção é sempre disseminar conhecimento e poder estar trabalhando para que mais imóveis sejam regularizados no Brasil e que mais pessoas tenham o direito de propriedade garantido e tendo, assim, segurança jurídica para si e para sua família, né? Porque vai resguardar todas as gerações que vierem depois dessa pessoa que fizer a regularização. Só alguns registros aqui rapidamente. Curral de Dentro, também, Comercinho, Barbacena, Ouro Preto, Araçuaí, eu já falei. Campanha, lá no sul de Minas, está aqui também. Conhece Campanha? Lá na Divisinha, né? Uma das últimas cidades. Contagem está aqui presente conosco. O Paulo está sempre aqui, o Guarnieri, lá de Bicas, está aqui, firme e forte. João Pinheiro, Dom Bosco, Riachinho. O Naí! Olha! O Naí está aqui. O Naí está aqui. Só para a gente fechar, tem pelo menos uma pergunta aqui. É a do Sérgio Cuia. Procuração e contrato em cartório me garante? Essa é a última, viu, gente? Nós vamos fechar com isso aqui. A gente pode voltar aqui semana que vem ou daqui a 15 dias de novo para tirar mais dúvidas relacionadas a essa questão de imóvel, porque isso aqui é muito sério. Infelizmente é aquilo. Se não está registrado em cartório, você não é proprietário. Quem não registra não é dono e tem consequência seríssima. Às vezes você fica e fala, não vou gastar dinheiro para regularizar, mas o seu prejuízo pode ser muito maior do que você imagina. Quem responde? Qual que é a pergunta? Repete? Repito, do Sérgio, procuração e contrato em cartório me garante? Olha só. Pode falar. Pode ir, Alana, vai lá. É porque quando a gente fala procuração em cartório e contrato, são instrumentos diferentes do registro de imóveis. A procuração é o quê? É uma pessoa que dá poderes para que outra faça determinados atos em seu nome. Um desses poderes pode ser a compra e a venda de imóveis. Então, a procuração, ela diz respeito a poderes de representar alguém. O contrato, ele pode ser a escritura de compra e venda, que é o contrato de compra e venda lavrado no cartório pelo tabelião. Essa escritura, para ser feita, ela pede uma série de certidões de todas as pessoas, certidão de nascimento, certidão do imóvel, consulta se a pessoa tem dívida no estado, no município. Então, é um procedimento mais burocrático e mais complexo, mas ele também não é demorado. Aí, essa escritura, que é como se fosse a escritura de compra e venda, tem efeito de compra e venda, deve ser levada do cartório de notas, que é onde a gente reconhece firma, para o registro de imóveis, que é onde a gente reconhece os imóveis, onde estão as matrículas dos imóveis. Essa escritura, se ela for feita dessa forma, pelo tabelião, e levada para o registro de imóveis e averbada na matrícula do imóvel, aí o imóvel está regular.
Só que, normalmente, quando a pessoa fala contrato, ela está querendo dizer que ela pegou um contratinho, colocou aqui os nomes do comprador, do vendedor, descreveu o imóvel, mais ou menos, sem ser a descrição, conforme está na escritura, e depois só reconheceu o firma. O reconhecimento de firma, ele não garante a autenticidade do teor do documento, do que está escrito ali no documento. Ele só fala, quem assinou aqui está escrito João, realmente quem assinou foi o João, mas não gera nenhuma responsabilidade sobre o texto do documento e, da mesma forma, não garante o registro do imóvel, porque o registro do imóvel tem um procedimento para que seja feito. Mas puxando aqui a bola, porque nesse contrato, e isso é muito comum, ter um contrato de compra e venda no qual consta a cláusula de que o promitente vendedor, aquela pessoa que está prometendo vender o imóvel, ela vai outorgar uma procuração pública em cartório, dando poderes para aquela pessoa transmitir, que deve ser o caso que ele está falando. O fato de ter essa procuração não garante a propriedade. Por quê? A propriedade, primeiro, lá no cartório, continua em nome do vendedor, né? Da pessoa que te prometeu vender. Então, se vier uma penhora, o imóvel vai responder do mesmo jeito e você vai ter dor de cabeça. Por quê? Você vai ter que contratar um advogado, apresentar um embargo de terceiro, comprovar que aquele imóvel não é mais dele, vai depender de uma decisão judicial. O juiz pode entender que essa compra é válida, não é válida, pode entender que aquilo ali foi vendido em decorrência de uma fraude, então pode acontecer uma série de coisas. O simples fato do seu contrato e da pessoa ter ido até o cartório com você, feito uma escritura pública te dando poderes para transmissão, como a doutora Alana falou, não garante que o seu imóvel está regular ou que vai ser possível regularizá-lo. Pode acontecer N situações, é muito comum, depois de um tempo, o cartório falar essa procuração aqui tem que ser revalidada, ou acontecer alguma coisa, ou vir uma penhora, ou aquele imóvel ser vendido outra vez, porque a gente sabe que nem todo mundo age de boa fé, então ele vendeu para você, você manteve o imóvel em nome dele, ele pode vender para um terceiro, passar esse imóvel para um terceiro. Então, uma série de coisas. E mais, né? Quando a gente fala muito de regularização, a gente está muito pensando assim, ok, eu vou regularizar o meu imóvel para não ter um prejuízo financeiro. Porém, também, a gente tem que pensar na regularização de imóveis, Lindomar, como a tranquilidade para as pessoas, para os nossos herdeiros, para os nossos filhos, para os nossos sucessores, porque você deixando o imóvel irregular, o imóvel irregular é dor de cabeça, e quanto mais se prolonga isso no tempo, mais difícil vai ficando. Uma coisa é regularizar hoje com você em vida, você deixar um patrimônio realmente que você trabalhou a vida inteira, você se esforçou a vida inteira e deixar um patrimônio que é uma garantia para os seus filhos. Outra coisa é você deixar um imóvel que é irregular, que os seus filhos em algum momento vão precisar regularizar. Então, isso aí vai gerar dor de cabeça lá na frente. Então, assim, e é coisa de outro mundo regularizar um imóvel? Não. Existem procedimentos e procedimentos hoje, inclusive, relativamente simples. A lei avançou muito ao longo dos anos, então tem procedimentos que a gente consegue fazer no cartório, tem procedimentos que realmente dependem da justiça, tem procedimentos que a gente consegue finalizar em poucos meses, vai depender realmente do caso concreto, mas é possível? É possível e é viável. Gente, vamos fechar aqui. Vamos. Mas só para fechar aqui. Excelente. Hã? Oi? Excelente, eu adoro falar sobre esse tema e realmente eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas e existem muitos mitos que giram aí em volta da regularização de imóveis, e sempre que possível pode contar com a gente, chama aí, porque quando tiver perguntas, manda nos grupos, quem tiver perguntas, que a gente está aí para isso. Pessoal, só para a gente finalizar aqui, mandar também um abraço para Patos de Minas, Patrocínio, Coromandel, Monte Carmelo, Uberaba. Elisa também já morou em Uberaba. Eu morei em Uberaba, eu já rodei por Minas, viu? Eu sou do norte, morei depois no noroeste, em Unai, depois eu morei em Uberaba, Triângulo, e depois Belo Horizonte. Daqui eu não saio, Belo Horizonte é o melhor lugar. Tem Betinho aqui também, Ribeirão das Neves, e o último aqui, registrado Ibirité, Andréia de Ibirité. Pessoal, nós vamos finalizar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, já tem 30 minutos de live, já cansamos demais vocês aqui com essa falação.
Mas a nossa live, o objetivo era mostrar para todo mundo a importância que tem de estar ou de regularizar o seu imóvel. Se ele não está regular, você pode ter sérias consequências. E foi esse o nosso objetivo. Você está com algum problema no seu imóvel? Entre em contato. Depois eu vou pedir o Eduardo para colocar o WhatsApp da Enxis Deng. Está com alguma irregularidade? Entre em contato, converse com a Enxis Deng, que pode ser que dê também para, nessas parcerias nossas, a gente conseguir auxiliar você. O que nós queremos sempre, a Enxis Deng quer é que todas aquelas pessoas, o trabalhador, a trabalhadora, tenham o seu imóvel, que o seu imóvel ele esteja regular. Se não está regular, nós temos que criar mecanismos para auxiliá-los para que você regularize o seu imóvel. Meninas, eu gostei do bate-papo. Se vocês quiserem voltar, já fica o convite. Vilmar, muito obrigada. Pode chamar. Pode chamar, foi uma honra, um prazer. E pode contar conosco, que, sem dúvidas, a nossa intenção também é voltar. E, de qualquer forma, a gente está à disposição nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Instagram. O meu Instagram é @alanagonçalves.advogado e o Facebook é só Alana Gonçalves. Alana com 2 N's de navio. E, assim, parabenizar também o sindicato pela iniciativa de levar conhecimento, de levar um assunto importante, né, para a base, para os associados. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que tinham aquela dúvida, ou até mesmo que, peraí, deixa eu olhar, eu comprei essa casa aqui, essa casa é regular ou não é regular? O dinheiro da minha vida inteira, né, o suor da minha vida toda. Então, parabenizar a diretoria do sindicato para isso, e realmente, assim, faça contato por meio do sindicato, qualquer dúvida que eles vão nos enviar, e a gente está aqui à disposição para responder. Show de bola, meninos. Mais uma vez aí eu peço a todos vocês, compartilhe essa live, compartilhe com a família, com os amigos, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Pode ser que um colega, um amigo seu tenha dúvida, né? E tendo dúvida, estaremos aqui sempre para tentar auxiliar. Agradecer a Enxis Deng. Se você não é filiado à Enxis Deng, procure aí, entre em contato com o WhatsApp da Enxis Deng. Daqui a pouco vai estar aqui nos comentários do nosso vídeo como você pode filiar e também como entrar em contato com a Enxis Deng. Boa noite, meninas. Valeu. Até o nosso próximo convite, próximo encontro. Tchau, beijo. Tchau, boa noite.